E aí, cara, depois de assistir esse corte, quer saber como fazer ela gozar? Dê uma olhada no guia da descrição. E esse negócio dos contos eróticos estão em alta, né? Não, esse negócio de conto erótico, Amy, é uma coisa que eu, trabalhando nessa indústria vital, eu não consigo entender a dimensão que é o interesse em conto erótico. A quantidade de gente que manda contos pra gente, a quantidade de gente que... A gente tem 1 milhão de ouvintes no podcast de contos eróticos. 1 milhão de ouvintes únicos. Eu fico chocada. Você tá falando, eu preciso gravar um podcast contando contos eróticos. Galera, manda contos eróticos pra mim. Vou começar a ler esses contos aí. Então, assim, tem muita gente interessada. E o bom do conto é que, assim, não fica repetitivo. É uma coisa que, se você souber dosar bem a questão da sensualidade, das coisas mais explícitas, diferentes tipos de voz e sonorização, assim, de trilha, fica muito legal. E nossa, tem muito público. Você devia fazer a sua voz. Pois ia ser todo incrível. mundo fala da minha voz. Eu até mudo, né? Eu até mudo a voz. É automático. Até ficar mais sexy. Oi, eu sei. Incorpora em mim o negócio. Mas eu tenho muita vontade, sim. Só, eu sei, já faz um tempo que eu venho falando isso. Uhum. Eu preciso arranjar um tempinho, porque é algo que eu tenho vontade de fazer. Ai, porque... que legal. E só que eu não escrevo, né? O que ferra é isso. Ah, mas é aí que tá. As pessoas vão te mandar, você só dá aquela adaptadinha, assim, né? Porque às vezes mandam umas coisas muito... muito hard, assim? Muito pornozão? Acho que o nosso imaginário, né, do que é sensual, do que sei lá, o que dá tesão, ele é um pouco limitado, sabe? Então eu percebo que as histórias que chegam pra gente, elas, assim, tem um começo que é único, né? Porque você tá ambientando quem é, os nomes, se é na academia, se é no condomínio, se é numa festa de família. Mas aí chega na hora do sexo, é muito limitado. A gente sabe, é piroca na buceta. Pode falar isso. Pode, aqui pode falar tudo. Assim, não foge muito. Daí tem aquelas fantasias, daí eu fiz anal, daí... Que não é nesses termos, né? Um pouquinho mais conto erótico. Não é assim tão técnico. Então fica um pouquinho limitado. Mas se a gente que recebe isso conseguir dar uma trabalhada nessa parte mais explícita, fica muito legal. E aí não tem tanto trabalho, né? Você já pegou o contexto que a pessoa já te mandou. E eu acho que tem esse toque interessante também da colaboração do outro. Ele vê a sua fantasia ali sendo reeditada. É legal, dá pra fazer muita coisa. A galera deve ficar orgulhosa, né? Quando vê o seu conto lá. Como é que é esse processo? Eles dão o conto pra vocês? Isso. Ou rola alguma... Não, eles dão, assim, na verdade, lá no Sexlog a gente tem uma revista, que se chama Revista Sexlog, e é basicamente conto erótico escrito, enviado pela nossa comunidade, né? Então, assim, 15 milhões de pessoas interessadas em sexo. É muita gente. Mas ativos esses 15 milhões, tipo assim... Assim, não, esses 15 milhões é basicamente todo mundo que passou de um ano pra cá, assim, sabe? Obviamente, se eu pegar 30 dias, é menos gente que vai entrando, mas em geral as pessoas entram uma vez, 2, 3, até 3 vezes por semana, é mais ou menos o que acontece nesses cadastros. E aí essas pessoas mandam pra gente os contos, a gente edita e coloca na revista. Quando a gente tem uma quantidade boa, vai pro podcast. Então, algo a gente vai reciclando também, mudando uma coisinha aqui, uma coisa ali. E é bom porque a pessoa, às vezes ela tá a fim de ler, às vezes ela tá a fim de ouvir. Então, é bem colaborativo. A gente também trabalha com a Malu, que ela é narradora. E ela é narradora de conto erótico. E ela assim, eu nunca a vi. Ela trabalha com a gente, né, como freelancer, e a gente nunca se viu porque ela não revela a identidade dela. Então tem essa coisa meio misteriosa da voz e tal. Mas eu acho que no seu caso, ser você ia ser todo diferencial também. Ia ser muito legal. Vamos ver se eu coloco em prática logo isso. Paro de prometer e faço algo, né? É muito massa, né? É muito massa também. Eu acho que tem uma coisa interessante de trabalhar com conto erótico, que é a possibilidade da gente dar uma elaborada melhor nesse imaginário sensual. Então, se a gente recebe uma coisa muito crua, a gente vai adicionando alguns elementos que eu acho que ajudam as pessoas a criar imaginação, sabe? Em casa, ter mais informação para ela imaginar do jeito que ela realmente gostaria. Uma das coisas que a gente faz questão de fazer nos nossos contos, a gente inclui a parte, por exemplo, de preservativo.
Porque é uma coisa que, na hora que você tá fantasiando, você não vai ficar pensando, aí você para, coloca a camisinha e volta a transar. Mas quando tá fluindo num conto, isso fica super natural. E uma vez que você ouve vários contos, e sempre tem aquela parte, e aí enquanto ela, sei lá, ela... Pode falar. Enquanto ela fazia um beijo grego, eu já fui fuçando a minha carteira e tirei a camisinha de lá. Isso vai demonstrando como é possível fazer as coisas e tudo isso ficar natural. E, enfim, acho que a gente se conecta muito com as pessoas com o fato de incluir coisas reais, sabe? Nesses contos que são só fantasia. E vai incluindo de um jeito sutil, fica legal. A gente, né, tem essa parte não de educar, mas pelo menos não de deseducar. Então é massa. Interessante, já vai meio que incutindo ali na mente da pessoa. Use camisinha, use camisinha. Não, a gente quer tipo o Jequiti. É camisinha. Camisinha. Tem uma outra coisa que a gente inclui sempre nos contos, que é a coisa do consenso, sabe? Que a gente sabe importante. Que na vida real é uma coisa assim, que o consenso você vai entendendo ele à medida que o date tá rolando e tal. E eu percebo que nos contos mais tradicionais, que eu digo assim, mais antigos mesmo, era assim, eu queria transar, daí peguei na cintura dela, de repente eu tava enfiando nela. É assim. E aí quando a gente inclui essa parte do, eu olhei pra ela, peguei na cintura, cheguei junto, perguntei, e aí, tá afim? E ela, nossa, tô muito afim. E eu vi ela falando isso, me deu muito tesão. Então você vai percebendo que é possível incluir esse bate-papo, essa comunicação, sem perder a fluidez, sem perder a naturalidade, e a gente não deseduca, sabe? Porque a ideia não é alguém, né, ficar excitado, pegar na cintura de alguém e achar que vai meter o pau. É justamente, né, ficou excitado, vai se comunicar, né, vai entender, ok, posso prosseguir e vai que vai. E mostrar que isso pode ser legal também. Gostei da ideia. É só procurar por Sexlog lá nas plataformas, tipo Deezer, Spotify. Se digitar lá Sexlog, aparece. E vai ter um episódio, nem sei se já foi pro ar, mas vai ter um episódio especial agora de